salve, galerinha! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia. E hoje eu trouxe para ti uma aula sensacional, tá? Uma aula que vai te ajudar muito a entender por exemplo, movimentos separatistas. Como assim, Marcos? É que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar, galera, sobre Estado, nação e pátria. Tu aí que está me ouvindo, sabe quais são os elementos que compõem um Estado, por exemplo? Sabe a diferença entre nação e pátria? E como será que o conceito de pátria, o conceito de nação, ajuda a explicar movimentos nacionalistas e separatistas? Nós vamos falar tudo isso hoje, vamos explicar com calma e tenho certeza que tu vai gostar bastante, beleza? Antes de começar essa aula, tá? Só quero te lembrar, essa aula e todas as outras, tá certo? Estão disponíveis para ti na internet, no YouTube. Onde, Marcos? Na plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Procura lá, YouTube Plataforma Gonçalves Dias. Também estamos no Instagram, galera, tá certo? E claro, tem os nossos podcasts, tá? Pela Rádio Timbira e também na plataforma do Spotify. Então, todas aí as mídias e claro, além de estar na TV Assembleia. Bacana? Então, procura a gente lá, plataforma Gonçalves Dias, que tu não vai te arrepender. Então, sem mais delongas, para a gente começar, dar aquela respirada, ó, oxigena o teu cérebro e vamos para cima, que é sucesso. Galerinha, primeira coisa importante dessa aula é entender o conceito de Estado. A primeira coisa que eu vou te deixar claro, que esse Estado ao qual estou me referindo, não é o Estado do Maranhão ou o Estado de São Paulo, como a estrutura administrativa. Eu falo do Estado como um ordenamento jurídico, tá certo? Instituições no campo político e administrativo que vai organizar um espaço, tá certo, de um povo ou no caso uma nação, tá? Então a estrutura maior, como por exemplo, o Estado brasileiro, tá certo? Marcos, qual é a função básica de um Estado? Por exemplo, qual é a função do Estado brasileiro, galera, tá? Nada mais é do que organizar a nossa sociedade, tá certo? Os nossos indivíduos, ou seja, eu, você, seu pai, sua mãe, a nossa família, tá certo? Em torno de leis e regras para que nós possamos, né, viver em harmonia, buscando aí objetivos em comum. Ou seja, a função clara do Estado é organizar a sociedade para a forma de melhor vivência, tá certo? E normalmente, claro, buscando objetivos em comum, que é justamente aí, né, a vivência em harmonia, beleza? Então, esse é o Estado macro. Quando a gente fala de Estado enquanto ordenamento político, galera, tá? Muita atenção. O Estado ele vai ser composto por três elementos muito claros e básicos, tá certo? E eu já te antecipo. Sem um desses três elementos, não existe o Estado. Tá certo? O Estado, para de fato existir, ele vai precisar desses três elementos claros. Que elementos são esses, Marcos? Quais são os elementos do Estado? É o povo, é o território e é a soberania. O que seria isso, Marcos? Cada um explica com mais calma, explica e aprofunda. Muito simples, galera, tá? O elemento que compõe o Estado, o primeiro é o povo, que é justamente o ente humano, que de fato dá a razão para o Estado existir, ou seja, sem as pessoas não existiria, né, claro, a estrutura do Estado para organizar essa sociedade. Então, a razão de existir do Estado é o povo, é a população, é eu, é você, são seus pais, é a sua família, é a minha família. Um outro elemento fundamental, galera, tá, do Estado é o seu território. Lembra que quando a gente falou em conceitos aí geográficos, tá certo? Território, espaço, né, delimitado, onde existe uma relação de ordem e de poder. Esse é o território. Então, por exemplo, território do Estado brasileiro é onde tem ali, né, as nossas fronteiras e dentro deste espaço existe ali uma organização da sociedade em busca, né, de uma vivência harmoniosa, buscando seus objetivos em comum. E o último elemento, galera, esse é muito importante, que é a soberania. Marcos, o que é essa famosa soberania? Soberania, galera, nada mais é do que o poder que o Estado tem, diga-se de passagem. A soberania, só quem possui é
o Estado brasileiro. Ou seja, não existem dois entes soberanos em um território, só existe um, a República Federativa Brasileira, tá certo? E esse poder, tá, que dá ao Estado a forma de organizar a sociedade, e quem é que vai exercer esse poder, no caso, Marcos, através do Estado? É o governo. Tá certo? Então, nós temos o governo, que são os nossos representantes, que vão justamente exercer, trazer esse seu poder de soberania para organizar a nossa sociedade, beleza? Então, não esqueça elementos do Estado, povo, território e soberania. E não esquece, sem um desses três, não existe Estado. Não é à toa, e nós vamos explicar agora, tu precisa estar atento. É a partir daí que nós vamos começar a ter a sua base, tá certo, de movimentos nacionalistas, movimentos separatistas, porque vão existir áreas onde tu tem populações, tá certo? Mas, por exemplo, elas não possuem território. Para quê, Marcos? Para, por exemplo, exercer a sua soberania. Tá certo? Então, busca, por exemplo, a formação de novos estados. Bacana, a gente vai falar disso com mais calma mais à frente. Mas não esquece desses três elementos. Tá bom? Então, ó, respira. Bora agora fazer uma diferenciação muito clara. Tá certo? Isso aqui, principalmente em prova, sempre confunde um pouco, tá? E a grande dica que eu te dou é olhar quando eu falo de estado com a letra maiúscula, com o E maiúsculo, e o estado com a letra minúscula. Quando você encontrar em provas esses dois elementos, o estado com o E maiúsculo é justamente a estrutura que eu estou falando, tá certo? As instituições ali políticas, administrativas que vão, né, organizar uma nação e o seu ordenamento jurídico. Este estado com E maiúsculo é o único que vai ter a dita soberania, tá certo? Por exemplo, a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, como eu tenho aqui no mapa, quem é o Estado brasileiro? Todo aqui, o nosso território, tá certo? E o Estado, com E minúsculo, Marcos, esses são justamente os Estados membros integrantes dessa estrutura soberana, tá certo? Ou seja, o Estado com E minúsculo é aquela parte, tá certo, que compõe o Estado maior. Mas a grande questão, que aí tu não pode esquecer, é que estes estados, como por exemplo o Estado do Maranhão, o Estado de São Paulo, o poder deles deriva do ente maior. Então, esses estados eles só possuem a dita autonomia. Tá? Marcos, qual é a diferença de soberania para autonomia? É simples, galera. Tá? O ente soberano é aquele que tem o poder total, absoluto, que está acima. O ente autônomo, ele tem liberdade para tomar decisões, mas ele nunca pode contrariar a estrutura de poder maior, que é, no caso, o ente soberano, o Estado brasileiro. Em exemplo prático, por exemplo, quem é a nossa lei máxima? É a nossa Constituição Federal de 1988. Tá? Dali deriva a soberania do Estado brasileiro, o ordenamento jurídico e as regras, né, para a nossa sociedade poder viver em harmonia. Os estados possuem também suas constituições estaduais, que a própria Constituição Federal fala. As constituições estaduais podem complementar a lei federal, mas nunca contrariá-la. Ou seja, ela vai estar abaixo, ela pode ajudar a administrar melhor este território, mas nunca ir contra essa lei maior ou tentar passar por cima dela, tá certo? É por isso que muitas vezes nós temos aí decisões em relativo à justiça, onde tem os chamados vícios de inconstitucionalidade, galera, tá? O que é isso, Marcos? É simples. Muitas vezes o Estado ele cria uma lei que, por exemplo, passa por cima do ente federal. Então, o ente judiciário diz, olha, você não pode aqui estabelecer lei sobre isso, porque isso é de responsabilidade do ente federal. Belezinha? Então, aí nós temos soberania e autonomia. Só quem é soberano, Marcos? O Estado brasileiro, único. Autonomia, os estados possuem, beleza? Para ajudar a administrar este território. Bacana? Fácil, né, galera? Facinho, facinho, facinho. Muito bem, entendendo esta primeira parte, tá? Agora nós vamos explicar um conceito muito bacana e que às vezes confunde, né? Marcos, o que é nação, o que é pátria? Muito simples, gente, tá? Nação, ela vai ter o seu conceito aí ligado, tá certo? À identidade, à cultura e os aspectos históricos. Quando eu falo sobre a dita nacionalidade, então a nacionalidade brasileira, eu quero dizer que são pessoas que estão dentro daquele estado que vão ter traços culturais,
traços de identidade que possuem um sentimento ali mútuo de pertencimento, ou seja, existe uma identificação entre aquela população. Essa identificação ela passa, por exemplo, pelo idioma, tá certo? Ela passa, por exemplo, pelos hábitos culturais, tá certo? Que vão caracterizar uma dita população. Fica muito fácil de entender o conceito de nação, galera, quando a gente fala assim, o brasileiro quando ele vai para o estrangeiro, vai para outro país. O cara, você é brasileiro? Poxa, a gente gosta, por exemplo, de samba, né, o futebol. As pessoas começam logo a remeter características marcantes da população brasileira, tá certo? Então, este é o conceito de nação, tá? E este é o conceito de nacionalidade. Mas uma coisa muito importante, a nação, galera, tá? Ela é una. Tá? Ou seja, só existe território brasileiro, só existe uma nação, uma nacionalidade que é a nacionalidade brasileira. Mas dentro deste componente humano podem haver, tá certo, variações, principalmente étnicas e culturais. Fica muito fácil de perceber isso no Brasil, galera, tá? Nós temos a nossa nacionalidade brasileira, nós temos aí as nossas características marcantes, o idioma, por exemplo, questão religiosa, por exemplo, o cristianismo, que é a religião dominante, mas nós existimos aí as nossas particularidades por regiões. Então, por exemplo, aqui no Maranhão, tu tem, por exemplo, o Bumba Meu Boi, um traço cultural daqui, que se tu for, por exemplo, para o sul do país, tu já não vai encontrar. Então, existem essas diversidades, mas dentro de tudo isso, existe uma nacionalidade maior, que é a nacionalidade brasileira. Aí que eu chego no ponto contigo. Começa a te perguntar, mas Marcos, e se existirem pessoas dentro desse território que não se identificam com essa nacionalidade? E aí, Marcos, o que vai acontecer? Então, a própria história brasileira, embora não existam hoje movimentos claros, né, a nossa própria Constituição proíbe isso, né, de movimentos separatistas, mas já ocorreu no passado na história brasileira, por exemplo, a Revolução Farroupilha, que buscavam separar o território brasileiro, tá certo? E uma das alegações era justamente essas diferenças de identidade do que tinha no território brasileiro e o que tinha na região sul, beleza? Aspectos econômicos também vão influenciar, é claro, mas a questão da identidade ela vai ser muito importante. Beleza? Então, isto é nação. Marcos, e o que é pátria? Pátria é a mesma coisa de nação? Podemos entender, galera, o conceito de pátria, tá, como uma continuidade da chamada nacionalidade. O conceito simples de pátria é o país ou o estado em que a pessoa nasceu, a sua terra natal. Então, onde é a tua pátria? O Brasil. Mas quando a gente vai analisar a fundo, o conceito de pátria, ele vai estar muito ligado a um sentimento de pertencimento, de respeito e principalmente de defesa à sua nação. Hoje a gente fala muito sobre a questão aí do patriotismo, né? Ou seja, você precisa amar a sua pátria. Eu sou brasileiro, mas eu amo isso aqui, eu me identifico, eu me pertenço a isso. E a partir do momento que eu me sinto pertencente a esse Estado e as características e as regras que são estabelecidas para esta convivência, é mais fácil de eu aceitar, né, as consequências dessa vivência. Agora imagina de populações, de grupos, por exemplo, étnicos, que estão sob uma bandeira de nacionalidade, mas não têm esse sentimento de patriotismo, de real pertencimento. Por quê, Marcos? Porque quando vai olhar as suas diferenças culturais, essas pessoas elas têm um sentimento, muitas vezes, de não identificação com essa pátria. Tá certo? E é aí que surge, tá certo? Os movimentos nacionalistas e separatistas, tá certo? A base do movimento nacionalista e separatista é justamente uma cisão, uma rixa entre o que eu sou enquanto nação, mas o meu sentimento de patriotismo, ou seja, se eu realmente me identifico sobre o Estado, sobre a nação com a qual eu estou inserido, beleza? Vai ficar muito claro agora para tu entender na prática, tá bom? Então, Marcos, qual é a relação do Estado, da nação e da pátria e destes movimentos nacionalistas e separatistas? Como eu te disse, vão existir estados onde nem todos os seus habitantes vão se sentir de fato representados por essa nação, ou buscando ali ter um estado próprio, tá certo? Ou buscando maior força mesmo dentro do seu próprio estado. E aí vão surgir dois tipos de movimento a partir daí. Os movimentos nacionalistas que vão buscar o que, Marcos? Esses movimentos nacionalistas, eles buscam aí uma defesa, né, deste Estado, principalmente em características onde tu tem um Estado com várias etnias diferentes. Muitas vezes os movimentos nacionalistas eles surgem com a defesa de que um grupo específico comande, tá certo, este país.
ou no caso, a busca por também um novo território, tá certo? Eu vou dar dois exemplos aí. O primeiro deles é da antiga Iugoslávia, tá certo? Iugoslávia é um país que não existe mais hoje, tá certo? Mas após o contexto da Guerra Fria, a Iugoslávia ela era um único país, uma única nação. Então, qual era a nacionalidade daquela população? Iugoslava. Mas dentro do território, galera, existiam vários grupos, várias etnias, várias nações diferentes. E as principais ali, que ficou muito claro, eram os ditos sérvios, de um lado, tu tinha bósnios do outro, tá certo? Tu tinha também albaneses. E o que, que vai acontecer? A Iugoslávia começa a se fragmentar. Inicialmente a Croácia vai se separar, tá certo? E aí isso vai gerar em outros grupos o sentimento também de bora separar esse país, bora separar esse estado para que a gente possa estabelecer aí um território próprio para exercer a nossa soberania, tá certo? E aí começa o problema. Quando a população, por exemplo, da Bósnia resolve buscar fragmentar a Iugoslávia, sair da Iugoslávia, tirar parte desse território, a população sérvia não aceita. A população sérvia que controlava a maior parte, principalmente em relação ao poder deste Estado, a população sérvia não aceita essa separação e o resultado é a guerra da Iugoslávia, onde nós tivemos aí um massacre dos sérvios sobre a população da Bósnia. Tá certo? Isso aconteceu na década de 90. Tá certo? Um outro movimento importante são os curdos, galera. Tá certo? A população curda é uma população é considerada uma nação sem território. Por quê? Eles se identificam, eles vão estar espalhados por países como a Turquia, tá? Como a Síria, como o Irã, como o Iraque. Se você pergunta para o curdo qual é a tua nacionalidade, tu é turco, tu é iraniano, tu é sírio, ele diz não, eu sou curdo. Ou seja, eu tenho uma identidade, a gente tem traços culturais, religiosos, idiomas que identificam essa população. Mas qual é a grande questão? Esta nação curda não possui um território, galera. Tá certo? Um território, um país, para que eles possam exercer a sua soberania. Ou seja, para que eles possam organizar esse território. Você está vendo até aqui na imagem aqui que eles têm um território definido na cabeça, tá certo? Para que eles possam ali organizar o seu país, ou seja, seus regramentos, de acordo com os seus valores. Os curdos, inclusive, eles querem formar um país chamado de Kurdistão, que vai pegar partes do território da Turquia, da Síria, do Irã, do Iraque. E é claro, galera, que as populações, principalmente os governos desses países, não aceitam. E o resultado é que nós temos aí a população curda já sendo alvo já de algum tempo passado, tá certo? Por exemplo, de ataques, principalmente da Turquia, onde se concentra a maior parte da população curda, beleza? Então aí surge um movimento nacionalista. E Marcos, para a gente finalizar, qual é a diferença do nacionalismo para o separatismo? A grande diferença, galera, é que no movimento separatista, essa população que quer se separar, ela tem uma nacionalidade, ela está inserida, tá, em uma nação, mas ela não se identifica com essa. Fica muito fácil de perceber quando a gente vai olhar o caso da Espanha, galera. Tá? A Espanha, qual é a nacionalidade, Marcos? Espanhola, tá certo? Mas fica muito claro que existem regiões na Espanha que a população local não se vê como patriotismo, como a pátria espanhola. Ela vê uma outra pátria, como é o caso da região da Catalunha, galera, tá? Que fica ali a nordeste da Espanha, fica, por exemplo, a cidade muito famosa Barcelona. Esta região, ela possui um sentimento de, principalmente de que não, nós não somos espanhóis, nós somos catalães. Tá certo? E existe um movimento muito forte nessa região de separar aquele território e formar um novo país, que seria a Catalunha. Uma outra região da Espanha também muito famosa é o País Basco, galera. Tá certo? Onde eles também querem se separar. Somos espanhóis? Não, nós somos bascos. E eles querem separar também, tirar parte daquele território e formar um novo país. E nessas regiões existem idiomas próprios, por exemplo. Eu estava assistindo ontem, né, só para finalizar, como você percebe que essa questão de identificação com a sua pátria e com a sua nação, ela é muito importante. Estava tendo ontem o El Clássico, né? Real Madrid e Barcelona, e fica muito claro que ali a questão vai muito além do futebol. Existe a rivalidade futebolística, mas existe principalmente a rivalidade política, tá certo? Onde aconteceu, por exemplo, foi 4-0 para o Barcelona, em Madrid. Os próprios jornais das regiões, eles destacam muito claramente, né?
O jornal, por exemplo, da Catalunha é um show e tal. O jornal, por exemplo, de Madrid, ele já fala, olha, o que foi que aconteceu, tragédia, né? Perdemos para aqueles caras. Até na forma de comemorar o gol, fica muito clara essa diferença. Que quando o Barcelona faz gol, eles falam El Visca Basca. O El Visca Barça vem do idioma catalão. Quando o Real Madrid faz gol, qual é o que eles falam? Alá Madrid, o idioma que é utilizado, por exemplo, o espanhol. Então a gente vê essa separação muito clara. Então, galera, valeu, plataforma Gonçalves Dias.